Olá, bom dia. As chuvas ainda não começaram para valer, pelo menos aqui na capital, na região metropolitana. Mas os cuidados com a dengue já começaram há muito tempo. No sul do estado já está chovendo bastante e nossos números ano passado não foram dos melhores. Por isso, esse cuidado preventivo da Secretaria de Estado da Saúde. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo sobre tudo isso foi a Monique Maia, que é chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, Monique. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Só fazendo assim uma retrospectiva, no início do ano também, quando começa a chover, como foi o nosso comportamento com relação à incidência de dengue? Nós tivemos um elevado número de casos prováveis de dengue, na verdade é um cenário nacional desde o segundo semestre de 2023, iniciando aí o ano de 2024, um número elevadíssimo de casos a nível Brasil. E o estado do Maranhão, apesar de ter sido um dos estados com menor número de casos, apresentou uma curva elevada, né, quando comparada aos demais anos. Só para você ter ideia, em 2024 nós atingimos números comparados a 2016, que foi o nosso ano que tivemos, né, realmente um número elevadíssimo de casos. Então foi uma preocupação muito grande, né, para o desenvolvimento de ações para segurar essa curva de casos, né, ou controlar essa doença, reduzindo o número de casos prováveis e confirmados. É engraçado, né, assim, vamos dizer que é engraçado no bom sentido, de que todos os anos tem essa mesma incidência, essa mesma epidemia, mas parece que todos os anos o mosquito ganha da gente, né? É muito complicado, realmente é uma doença que, como você falou, ela é endêmica, né? Ela está presente no nosso território, é uma doença, é arbovirose, e aí eu falo de dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses que estão circulando, transmitido por um vetor que está presente, né? E esse vetor ele ganha força no período chuvoso, que a gente fala que é o período de sazonalidade. Nós temos aí um mosquito que ele precisa da água para o seu desenvolvimento. E ele gosta de água limpa, né? Ele gosta. Hoje a gente nem fala mais isso. Existe o desenvolvimento de mosquitos em águas que não são limpas também, ele está né? Se adaptando também. Se adaptando cada vez mais. Sujo já está valendo para ele. Ele né? é um mosquito de grande adaptação urbana, né? Por isso que a gente fala de arboviroses urbanas. Então ele precisa dessa água para se desenvolver o seu ciclo. Quando a gente tem a presença de água, como é o caso do nosso período chuvoso, associado a elevadas temperaturas que também ocorrem no estado do Maranhão, isso faz com que a gente reduza o tempo de eclosão, de desenvolvimento desse mosquito. Então a gente reproduz mais rápido, exatamente. Né? Mais rápido, né? É mais rápido. Então nesse período chuvoso a gente tem esses focos aumentados, né, de mosquitos, consequentemente nós vamos ter também maior número de casos de arbovirose. E por que é difícil o controle? Porque a maioria desses focos, eles se encontram dentro do domicílio, né? Então, há um dado que fala que 80% dos focos de dengue, zika, chikungunya, né, do mosquito, ele se encontra dentro de casa. Então, a gente precisa necessariamente do apoio da população nessa conscientização da doença. Isso é uma coisa que não depende só das autoridades de jeito nenhum, né? Não depende só. Você não pode entrar na casa de todo mundo para fazer a limpeza domiciliar, né? Por isso que nós trabalhamos com aqueles 10 minutinhos de controle da dengue, né? Todos os dias. 10 minutinhos são o suficiente para que você possa trabalhar dentro da sua casa ações para a redução desses focos, né? Retirada de água dos recipientes, né? Limpeza de calhas, fechando bem os recipientes, enfim. Todo o espaço que possivelmente possa acumular água, ele precisa ser revisto dentro desse contexto. Pois então você fala esses 10 minutinhos, é coisa que depende mesmo só do morador da casa. Não depende de fumacê, não depende de coisa nenhuma, né? É só aquela consciência individual que você está falando. O carro fumacê, que é o que a gente fala, ele é uma ação em último caso, digamos assim, em situações de epidemia. Quando a gente precisa utilizar o fumacê, significa que todas as outras ações elas foram falhas. Significa que a população ela não fez a sua parte,
Existem as visitas que são domiciliares, que os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias fazem de casa a casa, também fazendo essa conscientização e até mesmo tratamento de focos de dengue. Esse é o principal. Quando a gente não tem esse controle, é necessário utilizar, né, quando a gente tem um índice de infestação elevado, a gente trabalha com o carro fumacê, mas ele é pontual. Ele vai eliminar aquele mosquito adulto naquele momento. Os focos eles vão continuar e no outro dia estão livre, leve, solto, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então não tem outra alternativa. A alternativa realmente é a conscientização de que cada um precisa fazer a sua parte. Você diria que a gente ainda não chegou nesse estágio de conscientização para que cada casa seja tenha um agente de saúde, entre aspas, quer dizer, que cada pessoa seja um agente de saúde? A gente ainda não conseguiu despertar a população para a importância dessa participação individual? Eu acho que é um desafio, na verdade, né? Porque as informações, elas estão aí. Todos, de qualquer modo, sabem como combater o mosquito da dengue. É preciso dessa conscientização. Por isso que o Estado lançou a campanha Eu Tô É Tu Perder para um Mosquito, que é justamente reforçando essa participação da população, né, dos membros da família no controle dessa doença. E estamos aí a cada ano, né, reforçando essas informações nesse período que antecede, né, o período chuvoso. Então nossa campanha já começa agora no final do ano. Que é quando começa o período mais intenso de chuva. Isso, a gente já faz um sistema de preparação, né, de preparação com relação ao período de sazonalidade, com a sequência de ações que vão reforçar prevenção, vão reforçar a vigilância, reforçar ações de controle, enfim, todo o contexto que envolve as arboviroses. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma uma água, toma um café e volta para conversar. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre os cuidados na prevenção dos casos de dengue com a chegada do período chuvoso. Quer dizer que a gente ainda não está com a chuva bem regular aqui na região metropolitana, no sul do estado, como eu falei anteriormente, essa chuva já começou. Aqui a gente está só no início. Por conta disso, a Secretaria de Saúde já está se antecipando, tomando todas as medidas possíveis. Eu estou conversando aqui com a Monique Maia, que é chefe do setor de epidemiologia da Secretaria. Essas ações mais intensas, vamos dizer assim, vocês estão na prevenção, a gente está na prevenção agora, né, para evitar que aconteça, mas essas ações mais, vamos dizer, mais intensas, elas começam agora ou só em janeiro mesmo, espera a chuva chegar de verdade? Não, elas iniciam agora, mas na verdade o Estado do Maranhão tem um plano de ação. Esse plano de ação ele é dividido em ações de curto prazo, que vão até agora dezembro, que é esse período que antecede a chuva, médio e longo prazo. Esse plano de ação também é dividido em alguns eixos. Nós temos o eixo, por exemplo, de prevenção, que o foco é na eliminação dos focos do mosquito. Então, a gente desenvolve as campanhas educativas, que já estamos fazendo agora. Existe a campanha, essa semana nós estamos na campanha estadual de prevenção às arboviroses, onde a gente faz várias mobilizações, né, acerca das ações que devem ser feitas de prevenção. Existe o eixo de vigilância, reforçando a notificação dos casos. Na verdade, a vigilância ela serve para isso, ela serve para a gente analisar os dados e antecipar situações de epidemia para as medidas de controle. Existe também o eixo de rede assistencial. Então, dia 5, agora, semana passada, nós fizemos um seminário de arboviroses, falando sobre manejo clínico dessas doenças, com vários experts de todo o país e vários profissionais de outros estados trazendo suas experiências para a gente trabalhar, né? Nossos profissionais de saúde bem preparados para esse momento. Existe a parte de controle vetorial, enfim, e toda essa comunicação e participação popular, que é necessário, que na verdade é o foco principal da nossa campanha. Realmente. A situação é praticamente a mesma em todo o país, Monique? Quer dizer, eu sei que cada um tem suas particularidades, mas no modo geral acontece a mesma coisa em todos os estados?
em tempos diferentes. Existe um período de sazonalidade porque a gente tem um período chuvoso diferente, mas de fato, epidemiologicamente, existem alguns estados que apresentaram uma complicação bem maior. Ano passado, sim, né? Esse ano, na verdade, de Este 2024. ano, a gente tá no Minas fim do ano, Gerais, pensa que foi no ano a gente já passado. está no... Minas, por exemplo, é um estado que teve assim, um elevado número de casos. Então, como eu disse, o Maranhão ele teve um número de casos elevado comparado aos anos anteriores, mas ainda conseguimos manter esses números dentro do controle, digamos assim, com muito esforço. Vale salientar que para se controlar as arboviroses não é só o setor saúde, a gente não consegue, é preciso o envolvimento de várias outras secretarias, como Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiros, enfim, foi todo um contexto, é preciso um plano de ação realmente integrado para se alcançar os resultados necessários. Precisa de um batalhão para vencer um mosquito, né? Para vencer. Parece brincadeira, né? Verdade. Mas é verdade. Parece. Os nossos casos letais, quer dizer, a gente teve essa incidência maior de casos com relação a anos anteriores, mas a nossa mortalidade chegou também a preocupar? Tivemos números de óbitos. Todo óbito importa, todo óbito é preocupante. Quando a gente está diante de casos de arboviroses, e aí eu vou especificar dengue, a gente não vai conseguir nunca zerar, não? São números elevados, estamos falando aí de, esse ano, mais de 7 mil casos, então assim, é difícil a gente reduzir. O que nós precisamos trabalhar é que pessoas morram por arbovirose. E isso é importante destacar para a população os sinais e sintomas, né, de febre, dor no corpo, aqueles sintomas clássicos, e que ao sentir isso, ou ao se perceber que está tendo sinais de gravidade, que é de dengue grave que nós falamos, é preciso imediatamente procurar o serviço. Entendi. Tem alguma região do estado onde vocês digam assim, aqui a gente precisa de uma atenção mais especial, aqui tem mais casos, aqui tem mais riscos, ou a situação é a mesma para o estado inteiro? De um modo geral, a dengue ela é distribuída em todo o estado, né? E em momentos diferentes. Por exemplo, as chuvas elas já começaram no sul do Maranhão, em Balsas. Então, a nossa atenção, não que ela não esteja nos 217 municípios, mas o reforço em Balsas é importante porque a gente está no período mais de chuvas mais intensas. Isso. Aqui em São Luís, eu acho que a gente tem uma situação bem específica que causa, não problema, mas preocupação. São as casas fechadas. O centro histórico, com seus casarões e muitos que não são habitados. De que forma isso está sendo tratado, Monique? Então, essas visitas domiciliares, elas são atividade de execução municipal, que realmente enfrenta esse desafio. Né? Além dessa questão das casas fechadas, nós falamos um outro desafio importante são os pontos estratégicos, como borracharias, que como a gente havia falado... A borracharia deve ser um problemão, né? Exato, então é preciso realmente um olhar atencioso, buscar meios até legais de se adentrar a esses ambientes que porventura não tenham, porque de fato lá são focos importantes, né, do mosquito. A gente teve um problema, acho que no período da pandemia, das pessoas não quererem, não deixarem os agentes entrarem em casa, mas isso já passou, não é? Passou, mas ainda é um desafio, acho que é outro ponto que deve ser trabalhado bastante, e a população ela precisa entender que a estratégia de saúde da família, que os agentes comunitários de saúde, o agente de endemias estão naquele território para desenvolver o seu trabalho, né? E esse trabalho de prevenção. Então a atenção primária ela tem esse papel importante dentro do território. A gente tem que buscar meios, né, de conscientizar que aquele agente é um agente importante que é preciso dar entrada, né? Ele não vai fiscalizar a nossa casa, né? Ele vai atrás só da larva do mosquitinho. Exatamente. Às vezes fazer o tratamento, porque existe o larvicida, né? Então, assim, além das ações de educação, de conscientização, existe também aquelas ações efetivas, né, que é o tratamento dos focos. Né? Então, só para a gente finalizar, a campanha, na verdade, ela ainda está na fase inicial, né? Ela só intensifica, pelo menos aqui em São Luís, quando começarem as chuvas para valer.
Sim, mas essa semana de 9 a 14 nós estamos com a campanha estadual, né, de prevenção às arboviroses, com algumas ações já sendo desenvolvidas, com chamamento dos municípios a aderirem a essa campanha também, né, de conscientização daquelas atividades que são necessárias para se controlar os focos do mosquito da Só da uma dengue. outra coisa, com relação à zika e chikungunya, os cuidados são os mesmos ou eles não chegam a preocupar tanto, eles não são tão, vamos dizer, efetivos quanto a dengue? Não, o mosquito ele transmite as três, As três, né? As ele três. dá conta logo de tudo, né? A forma de controle é igual. Mas existem algumas situações. Para a dengue, nós precisamos ficar preocupados com os sinais de gravidade, sinais de alarme, que é a questão da dengue grave, que pode levar a óbito. A questão da zika, assim como a febre oposto, que também está introduzindo, a gente precisa ter cuidado importante, né? Atenção especial às gestantes, porque isso pode causar, é uma doença que pode trazer comprometimento ao bebê, então a questão da gestante, o bebê, eles precisam ter esse acompanhamento, então cada doença tem a sua especificidade, mas todos transmitidos pelo vetor mesmo, mosquito, e lá é o foco que nós precisamos ter. Esse cuidado tem que ser diário, tem que ser de todos os dias e de todo mundo. E qualquer sintoma, procurar o médico, procurar, né? Inventar médico. a automedicação que pode dar errado, né? Exatamente. Pois é, Monique Maia, muito obrigada por sua participação, nada. por todas essas informações, por me ajudar a fazer o programa de hoje. Bom dia. Prazer, bom dia a todos. Bom dia para você também que está aí, que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando, às 8h30 da manhã, sempre com muita informação. Dessa vez foi com a dengue, cada dia com uma coisa diferente, mas que vai impactar o seu dia a dia com toda certeza. Tchau e até a próxima.